Este próximo clipe é uma segunda parte da apresentação do Sr. Diop. Uma vez que ele reproduziu o vídeo, todos aqueles clipes que vocês acabaram de ver, então ele subiu ao púlpito, ao pódio. Aqui está o que ele diz agora. Ele chama a Igreja Católica Romana de uma igreja cristã e genuína. Esperem aí, eu disse isso sem provas. Vocês diriam que isso é uma desinformação. Uma desinformação, estou prestando falso testemunho, que sou um mentiroso. Isso significa que são notícias falsas. Parem de ouvir Andrew Henriques, Save to Serve Prophecy Again. Vamos ouvir isso da boca de Diop. As organizações que nós temos participado como igreja de 1957 é a Conferência dos Secretários Gerais das Comunhões do Mundo Cristão. Estes são os principais líderes de outras denominações cristãs, secretários gerais das nações e todas as principais igrejas cristãs que estão realmente representadas lá. Quero dizer, aquelas igrejas que são reconhecidas como genuínas igrejas cristãs. Misericórdia. Quem está na lista aí? Quem está na lista? Olhem para a coluna da direita. Na Conferência Geral da IASD, apenas suba 3 degraus. A Igreja Católica Romana. Então por quê? Escutem isso, porque uma organização ecumênica global relaciona e diz que você é uma igreja cristã genuína. Você é uma igreja cristã genuína. E Ganoni Diop concorda. O que a Bíblia diz? Qual organização é uma igreja cristã genuína? O que o Grande Conflito diz? Vejam isto. O Grande Conflito, página 571, vejam isto. O papado é exatamente o que a profecia declarou que ela seria, a apostasia dos últimos tempos. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e versículos 4. Palavras vermelhas. A irmã White escreve, deverá este poder. Que poder? O papado. A Igreja Católica Romana, os jesuítas, deverá este poder cujo registro por 1000 anos está escrito no sangue dos santos. Agora são reconhecidos como parte da Igreja de Cristo. Qual a resposta? Não. A propósito, eu me pergunto, se esse parágrafo está no livro A Grande Esperança, por que isso foi eliminado? Como se eles pegassem o livro O Grande Conflito e cortassem os nós dos testículos, castrar a palavra de Deus. Que abominação! E agora eles estão chamando a Igreja Católica Romana de uma organização cristã? Próximo parágrafo. Mesmo livro, mesma página diz: os protestantes agora estão se alinhando com o papado. Houve uma mudança, mas a mudança não é com o papado. Não. O protestantismo mudou. Isso significa que é uma mudança que ocorreu na Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma nova organização. Primeiro parágrafo, no topo. À direita da tela, é uma igreja apóstata, que diminuem a distância entre ela e o papado. Apóstatas, sim, dando o braço direito de Satanás ao papado, a mão da irmandade. E aqui vocês podem ver que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é reconhecida. Sim, não estamos buscando aprovações de outras pessoas, mas ser reconhecido como uma igreja cristã genuína é importante. Não há vergonha em ser reconhecido por uma igreja cristã. Isso não significa tentar agradar outras pessoas, mas nossa credibilidade está em jogo. Vocês viram? É tudo uma questão de credibilidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia no espaço público, que eles mantêm repetindo o mesmo tema. Não há nada de errado em ser reconhecido como uma igreja cristã. A pergunta é, quem está reconhecendo você como uma igreja cristã? Porque a maioria dos IASD não são pensadores críticos? Quem? Qual organização está nos reconhecendo? Nós como uma igreja cristã? Próxima pergunta. Quais doutrinas os líderes da IASD tiveram que renunciar para serem aceitos e serem rotulados como uma igreja cristã? Vocês veem as perguntas? Quais doutrinas verdadeiras tivemos que renunciar? Que heresias você teve que aceitar para ser aceito e reconhecido como uma igreja cristã? E por que os líderes da IASD estão buscando a aprovação do homem? Vocês percebem, amigos? Na Bíblia, quem deu a aprovação a João? Voltemos para a Bíblia, João capítulo 1. Olhem para o verso 17 até o versículo 29. João Batista buscava aprovação e reconhecimento de que ele foi enviado por Deus pelos líderes judeus? Por Herodes? Por Caifás? Por Pilatos? Não.
Deus aprovou. Isso está na Bíblia. Anotem Lucas capítulo 20, versículo 1 ao versículo 8. Cristo não confiou na aprovação do homem. E Cristo disse que João Batista não confiou e buscou a aprovação do homem. Ele foi enviado por Deus. Porque quando você busca a aprovação do homem, a apostasia vem em seguida. E eu não quero ser extremo. Primeiro, buscar a aprovação de Deus e, em segundo lugar, deixar o resto para o homem. Mas eles estão buscando a aprovação do homem. Por que eu digo isso? Porque vocês têm que se comprometer para ser aceito. Vejam isso aqui. O que realmente está em jogo é a credibilidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia no espaço público. Sim, no mesmo clipe, observem que outro grupo da igreja foi rotulado como uma organização cristã. E aqui vocês têm a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, reconhecida como uma igreja oficial. Mas, curiosamente, se você olhar para esta mesma organização, também identificará outras comunhões que se autodenominam cristãs, mas não são reconhecidas como tal, pelas organizações cristãs oficiais. E se você puder olhar aqui, você tem comunhões mundiais, e eles são chamados de cristologias heterodoxas. E eles são a Igreja da Ciência de Cristo, a Cientologia, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, etc. Até mesmo as Testemunhas de Jeová. Mas vocês podem ver aqui o trabalho que alguns adventistas iniciaram desde 1957 era para ter certeza de que não fazíamos parte desta lista, que somos reconhecidos como uma igreja cristã genuína. Então agora observem quais outros grupos foram rotulados como não cristãos. Então eu faço uma pergunta. E se o mundo agora disser que o domingo é o verdadeiro dia de adoração, qual será a resposta lógica? Sigam em frente, porque uma organização guarda-chuva é o que é necessário para nos dizer quem são os verdadeiros cristãos e quem não são cristãos. E cristãos adoradores. Vamos lá. Então agora esta organização guarda-chuva nos dirá em que dia é a adoração verdadeira, quais dias não é a adoração verdadeira. E tudo o que diz é adoração verdadeira. Todos os adventistas do sétimo dia devem concordar com isso. Sr. Diop e líderes da CG estão dispostos a renunciar à verdade para receber a aprovação do homem e ser vistos como confiáveis e chamar os fiéis da IASD de violentos e terroristas, a fim de manter a credibilidade pública. Senhor Ganone Diop, deixe-me ser claro e falar com você agora mesmo. Você é um Balaão moderno. E Senhor Ted Wilson, vocês são um Balaão moderno. Eu queria adicionar mais um slide aqui, mas posso apenas mencioná-lo. Ellen White diz isso. De todos os cristãos professos, eu a cito literalmente, os adventistas do sétimo dia deveriam ser os primeiros na exaltação de Jesus Cristo. A pregação do sábado é necessária e a verdade é relacionada a ele, mas o grande centro de atração não deve ser deixado de fora, e o grande centro de atração é Jesus Cristo. Em outras palavras, devemos ser campeões na elevação de Jesus Cristo. Na próxima semana estarei em Gana. O Fórum Cristão Global vai se reunir. Na verdade, eles me pediram um adventista do sétimo dia para sair de João 17 e explicar esse texto. É claro, no contexto da irmandade, da unidade cristã. Então, o adventista do sétimo dia está apresentando diante dos outros cristãos a supremacia de Jesus Cristo. Vejam, então, isso é um milagre de Deus. Quando nos misturamos, na verdade não é comprometido, mas está sendo uma bênção para outros cristãos também, em exaltar Jesus Cristo de uma forma única, de uma forma bíblica. Eu me pergunto se essas reuniões podem ser gravadas. Vamos realmente ouvir o que Ganone Diop diz sobre João 17? Vamos todos nos unir, João 17, certo? Unirmos em Cristo. No livro O Grande Conflito, escutem meus pontos. A página 45 do livro O Grande Conflito diz que se a unidade pudesse ser garantida apenas pelo compromisso entre a verdade e a justiça, então que houvesse diferença até mesmo a guerra. Bem seria para a igreja e para o mundo se esses princípios fossem revividos nos corações do povo de Deus nesses últimos dias. Vocês percebem, amigos? Não sou contra pregar Jesus, mas deixe-me ser claro. Passo 2, observem. Vamos pregar Cristo entre as igrejas cristãs na superfície.
As igrejas cristãs na superfície já sabem sobre Cristo superficialmente. É claro, devemos levá-los mais fundo sobre a vitória de Cristo sobre o pecado. Mas Cristo nos deu o Evangelho eterno, que termina no versículo 12 do capítulo 14. Eles guardam os mandamentos, isso também traz o sábado e a fé de Jesus. E qual é o primeiro anjo do capítulo 14? Sim, versículo 6 de Apocalipse, o julgamento, temer a Deus, a mensagem de saúde. Segundo anjo, vocês são Babilônia. Ganoni Diop vai dizer, João 17, vamos todos nos unir, mas deixem suas igrejas da Babilônia. Ele dirá isso? Ele dirá, vocês são Babilônia? Amigos, quando Cristo conheceu a mulher de Samaria, Cristo alguma vez silenciou uma palavra da verdade? Não, ele não o fez, mas ele sempre falou a verdade com amor, mas ele nunca silenciou uma palavra da verdade. Ele disse... Ele dirá antes qual é a marca da besta. Ele apontará para quem é a besta, quem é a imagem, o protestantismo apóstata, que a besta é o papado. E qual é a sua marca? Ele dirá ou apenas pregará Jesus? Se ele apenas pregar Cristo, isso será espiritismo. Isso é como Judas Iscariotes, eu te amo, beijando Cristo, sim, mas traindo a Cristo. Escutem o que o Papa diz e os protestantes apóstatas em seu grupo de aliança ecumênica. Não é o meu Jesus versus o seu Jesus, mas agora é o nosso Jesus. Vocês viram agora? Vocês percebem porque eles querem que nós apenas pregamos Jesus? Deixem-me ser claro. Olhem quem está presente lá, o general da Conferência dos Adventistas do Sétimo Dia. Deixem-me ser claro, meus amigos. O Jesus da Igreja Católica Romana não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Igreja Católica Romana vem da Imaculada Conceição. Isso significa que Maria nunca pecou. Pensem nisso. Isso não é bíblico. Na Bíblia todos pecaram, exceto Jesus. Isso significa que Maria, a mãe de Maria, nunca pecou. A avó de Maria nunca pecou. Vocês entendem o meu ponto? Toda uma linhagem de pessoas sem pecado. Não servimos o mesmo Jesus. O nascimento de Cristo foi sobrenatural, mas a mãe de Cristo tinha uma natureza pecaminosa. Não servimos o mesmo Jesus. E o Senhor Diop está aí. Vocês entenderam meu ponto? E as pessoas torcem por Diop. Torcem pelo Wilson. Sim, esses homens estão apresentando a verdade. Eles estão todos no mesmo time. Mostre-me com quem andas e te direi quem és. Também na extremidade esquerda da tela. Do anticristo ao irmão em Cristo. Como os pastores protestantes agora enxergam o Papa? Porque a bandeira do Vaticano está sendo hasteada na sessão da Conferência Geral? As bandeiras, é o desfile das bandeiras, é chamado de desfile das nações, o que para mim significa que onde quer que as igrejas adventistas estejam nas nações, mostremos a sua bandeira. O que a bandeira do Vaticano está fazendo ali? O que a bandeira do Vaticano está fazendo ali? A besta do mar. Existe alguma bandeira da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Vaticano? Mesmo assim, por que estamos desfilando no Vaticano? Com a bandeira do Vaticano na mão da Igreja Adventista na reunião da Conferência Geral, eles estão falando em alta voz conosco, uma mudança ocorreu na liderança. Isso é uma cortesia do mensageiro do Advento, evangelizando em Roma na reunião da Conferência Geral. A bandeira do Vaticano novamente. Depois de todos os protestos anteriores, eles trouxeram de volta a bandeira do Vaticano. Está bem ali, nas cores amarelo e branco. Vocês podem ver a insígnia na parte branca. Bandeira amarela e branca. Em uma sessão da Conferência Geral, o que está acontecendo entre nós? Eu queria adicionar mais um slide aqui, mas posso apenas mencionar isso. Ellen White diz isso de todos os professos cristãos. Eu a cito literalmente. Vocês podem ver aqui Bird Beach, certo? E esta foi uma reunião já em 1999. Novamente, misturar-se com outros cristãos não é comprometer, é também fazer uma declaração que somos uma igreja cristã genuína. Bird Beach foi eleito secretário dessa organização. Depois dele, ele apresentou John Grass,
que se tornou secretário novamente, o que significa organizar uma reunião por ano, onde os líderes se reúnem para dissipar o preconceito. Depois que John Grass também me apresentou para este grupo e eles me elegeram como secretário, eu organizei a reunião anual onde encontro todas as comunhões cristãs genuinamente reconhecidas. Amigos, deixe-me dar-lhes uma posição justa. Se você abrir um negócio, você tem lucros e declarações legais, certo? E se o seu negócio não está lucrando, feche tudo. No ministério, de certa forma, há lucros e perdas. De certa forma, se você está fazendo um projeto específico, você quer ver resultados. Uma pergunta: quantas almas foram batizadas? Quantas igrejas da Babilônia foram convertidas desde Bird Beach, John Grass e agora Ganoni Diop? Têm sido os presidentes dessa organização ecumênica. Quantas igrejas? Não indivíduos. Quantas igrejas eles converteram na IASD? Mostrem-me os fatos, dê-me os resultados. Vejam isso. Aí está ele, dizendo que estes são cristãos genuínos, a Igreja Romana. John Grass, o mesmo que deu ao Papa o medalhão, está bem ali. Burn Beach, me parece meio que o protesto caiu em ouvidos surdos. Essa é a foto inferior à direita, John Grass com o Papa João Paulo II. E ainda hoje vemos Ganoni Diop com o Papa Francisco. Vocês sabem o que isso significa? Que o protesto está sendo silenciado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Enquanto as pessoas disserem, escutem, continue apoiando os apóstatas, não haverá mudança. Deixem-me repetir, enquanto você ouvir declarações como continuar a apoiar os apóstatas e não os remover, porque Deus os removerá. Está tudo nas mãos de Deus. Mostrem-me na Bíblia onde Deus não enviou profetas para fazer seu trabalho. Enquanto essa retórica estiver lá, você nunca verá uma mudança. Esse é o medalhão, bem ali, amigos, de Burn Beach e John Grass, e depois para Ganoni Diop, certo? É apostasia, apostasia. Eu me pergunto, que escola Ganoni Diop frequentou? Eu me pergunto onde ele foi educado. Eu me pergunto se sua alma estava ligada ao jesuitismo, porque ele ainda está como líder e diretor do PARL desde 2008, porque ele ainda não foi eliminado. Eu me pergunto por quê. Meus amigos, porque na sessão mais recente da Conferência Geral, quando eles tinham a lista de todos os chefes de departamento a serem reintegrados, Ted Wilson, o presidente do CG, e os líderes do CG disseram aos delegados que vocês não podem votar em diretores individuais de cada departamento. Vocês não podem fazer isso. Vocês devem votar num todo. O que significa que se você tiver 12 departamentos, você deve votar e aceitar todos os diretores em exercício de todos os 12 departamentos. Ou você dá um voto positivo para todos os 12 ou um voto negativo e votar em todos os 12. Onde você já ouviu isso? Por que eles fariam isso? Assistam isso. Sessão do CG 2022. É apropriado discutir um assunto específico por pessoa neste momento? Eu acho que ficou bem claro. Este homem está insinuando Ganoni Diop. Ele dirá, é um vídeo longo, então tenha paciência, vou lhe dar os fatos. É apropriado discutir um assunto específico por pessoa neste momento? Eu acho que ficou bem claro que nos momentos não teremos de fazer quaisquer comentários ou observações sobre nomes aqui no plenário. Era compreensível, irmão Jonathan? Ok, então a sua resposta é não. Então todos os comentários devem ser sobre todo o painel? Você teve a chance de falar com o presidente do comitê de indicação e parece que isso não aconteceu. Cuide da sua preocupação. Você está voltando ao microfone número 8 e gostaria de falar sobre um nome. Infelizmente, isso não é possível. Posso fazer uma moção para que um nome seja removido do painel? Isso não é possível, pela forma como foi apresentado, irmão Jonathan. Então eu gostaria de falar sobre o painel em geral. Você tem permissão para falar sobre o painel em geral, desde que se abstenha de identificar qualquer departamento ou indivíduo. Obrigado. Ok,
Posso redefinir meu tempo? Vamos acertar o tempo para o irmão Jonathan. Por favor, 2 minutos. Estou muito preocupado com este painel. Ao longo dos anos, nossa ênfase na liberdade religiosa mudou substancialmente. Começamos defendendo os adventistas e os problemas que eles tinham, e esses problemas desapareceram. Como esses problemas desapareceram, começamos a defender outras minorias e seus problemas. À medida que esses problemas foram desaparecendo, agora entramos em questões de justiça social, e agora fazemos coisas como escrever resumos do Amicus Curiae, em nome da Sociedade Aberta Internacional, que é uma organização de George Soros, que não tem nada a ver com a liberdade religiosa. Também disse que esse é o tom para toda a liberdade religiosa. Com licença, perdoe-me, irmão Jonathan, concordamos que não faremos alusão a nenhum departamento que identifique claramente um nome, o qual havíamos concordado e que não tivéssemos. E você mencionou pelo menos 3 vezes que está falando sobre a liberdade religiosa. Se nós pudermos concordar em continuar, desde que respeitemos isto, certo, irmão Jonathan? É o suficiente. O ponto foi feito. Você não pode votar em um em cada. Aceite todos. Por que eles fazem isso? Assistam ao próximo clipe. Apenas esquecidos, na verdade. Meu comentário é sobre... Vocês sabem, amigos, que mesmo no mundo secular, se você tem um negócio, você tem algo chamado análise. E vai bem. Por exemplo, você tem vídeos no YouTube e você deseja ver como cada vídeo está, qual conteúdo está alcançando, seus inscritos, etc. Você não olha o todo somente, você vai individualmente. Quando vai assim, vote em todo mundo. Não no departamento individual, nem em cada pessoa. Você tem algo a esconder. Você está protegendo um traidor. E aqueles que fizeram isso também está implicado. Eles são traidores. Apenas esquecidos, na verdade. Meu comentário é sobre as preocupações com uma categoria geral, que estão sendo expressas agora. Elas surgem do nosso abandono, da maneira tradicional como a votação foi feita nas sessões da Conferência Geral. Escutem, escutem. Obviamente, em nossas regras de ordem exigem votação viva ou voz. Eu entendo que usamos outros métodos no passado. No entanto, esse movimento mais ou menos arbitrário e repentino de tornar tudo uma votação secreta deixa muitas perguntas nas mentes dos delegados que não estavam presentes quando a votação estava sendo feita de forma aberta e transparente. Este método não é transparente e haverá essas questões e elas persistirão. Eu sugeriria que, a menos que haja uma razão convincente... Ok, amigos, é suficiente. Cortesia de alguns ministérios. Meu último ponto vai ser a hipocrisia. Vocês se lembram que tenho coberto nos últimos anos o movimento de ordenação de mulheres na Igreja Adventista do Sétimo Dia? E como Ted Wilson e Mark Finley disseram que não podemos impedir a apostasia que está acontecendo nas igrejas locais, conferências locais e nos sindicatos locais que estão ordenando mulheres para se tornarem pastoras. Nós não podemos impedir isso, não temos autoridade eleitoral para detê-los. Tudo o que podemos fazer é desaprovar. Pergunta: se você realmente queria parar a apostasia, Ted Wilson, Mark Finley, como que Ganoni Diop ainda é diretor da PARL? Ainda mantém nossas credenciais? Ainda não foi defraudado? Defraudado. Volume 5, página 14, página 15. Eles deveriam ser demitidos. Eles deveriam ter alta. Como é isso? Como é isso? Vocês percebem? É hipocrisia. Vocês sabem o que alguém quer dizer, não por suas palavras em si, mas por suas ações. Observem isso. Oh, a ordenação de uma mulher. Oh, somos contra isso. Ted Wilson, Mark Finley, estamos contra. Isso não é bíblico. Nós somos contra. Eles são contra a votação. Vejam, se a votação tivesse tido ordenado, eles aceitariam ordenar mulheres como pastoras. Ou nós somos contra, alguns diriam que não é bíblico. O que Ganoni Diop fez é bíblico? Isso é bíblico? Não é bíblico. É uma abominação, é uma apostasia. Mas vocês o mantêm no cargo com votação secreta e todos devem votar em todos os chefes de departamentos, uma vez para cima ou para baixo, e você não pode ter perguntas sobre qualquer departamento de qualquer chefe de departamento. Chamamos isso de quê? Hipocrisia, abominação.
Quem eles acham que podem enganar? Aqueles que estão bebendo o vinho da Babilônia nas igrejas adventistas locais. Agora vocês podem ver porque eles colocaram os jesuítas e os escritos dos jesuítas no guia da lição da escola sabatina para a igreja global. Ted Wilson e Mark Finley. Não estamos falando de indivíduos, mas de entidades, e acho que é uma distinção importante. Se uma entidade escolhe conscientemente violar uma política da igreja votada, e novamente, vamos definir o que é uma política da igreja. Uma política é um acordo, uma aliança que fazemos com o corpo, como o corpo de Cristo, de como queremos agir. É a nossa melhor compreensão de um tópico naquele tempo determinado. Uma política não é doutrina. A doutrina como o sábado não muda, mas as políticas podem mudar. Doutrina como o sábado não pode mudar. A doutrina do sábado está realmente conectada com a queda da Babilônia. Não é isso? O sábado está na primeira mensagem angélica. O sábado está na terceira mensagem angélica. Não é isso? O que Deus uniu, não deixe nenhum homem nos colocar para baixo. Agora eles estão dizendo que somos contra tudo, mas defendemos a doutrina. Mas Ganoni Diop violou a doutrina, e vocês o mantêm em sua posição. Isso é chamado de hipocrisia. E é o mesmo que Mark Finley disse. Política não é doutrina. A política pode mudar. O mesmo Mark Finley está registrado dizendo: o voto da Conferência Geral, aceitem o voto e se dê bem com a missão. Se eles voltarem para ordenar mulheres como os anciãos, aceitem. Mas Mark Finley disse que isso não é doutrina. Você disse que é política, e que a política pode mudar, e as mulheres sendo pastoras e anciãos não é bíblico. Então por que aceitar uma política votada que é antibíblica e dizer seguir em frente com a missão? Que missão? Que missão? E se uma entidade escolher violar uma política específica, qualquer que seja essa política conscientemente, porque eles se sentem conscientemente em não estar fora de harmonia com essas políticas, ok? Se eles fizerem isso, eles estão em uma ladeira escorregadia. Embora a Conferência Geral não tenha autoridade constituinte, porque aquela conferência sindical, etc., tem autoridade constituinte. Aqui há uma ladeira escorregadia. É precisamente a questão que você levantou. Como então você lida com os outros? Minha consciência está me guiando no dízimo ou em outras áreas. Acho que a questão que você levantou da perspectiva de um jovem é uma questão com a qual lutamos na liderança da Conferência Geral, porque não temos autoridade constituinte, que cada grupo individual tem, e acho que a nossa preocupação é que isso abra porta para outras violações abertas da política na área apertada e na área de certas questões de sexualidade que as pessoas vão dizer: olhe, isso é uma questão de consciência. Podemos simplesmente desaprovar, porque não temos autoridade constituinte para fazer mudanças. Você teve a oportunidade de fazer uma mudança e trazer outra pessoa para representar a igreja. Isso se chama assuntos públicos e liberdade religiosa. Você teve uma votação secreta para cima e para baixo, em todos os chefes de departamentos. Isso é chamado de engano. Eu termino com essas palavras. Ai de vocês que desejam o dia do Senhor. Muitas pessoas estão fugindo do leão. O urso corre para casa. A igreja, a casa, a igreja, em busca de segurança, e são mordidas em casa por serpentes. Em Mateus 23, versículos 33 até o versículo 38, nas palavras finais de Cristo para a igreja judaica, onde vocês são serpentes, vocês são uma geração de víboras. Ó Jerusalém, Jerusalém, ó Adventistas do sétimo dia, Organização Adventista do sétimo dia, vocês que matam os profetas, que apedrejam os que são enviados a vocês. Oh, quantas vezes gostaria de tê-los juntado como uma galinha junta seus pintinhos debaixo das minhas asas. Mas vocês não quiseram. Sua casa, sua igreja foi deixada em desolação. Amados, pela graça de Deus, espero que um protesto solene tenha sido deixado em público, em registro público, de que nós, pela graça de Deus, não defendemos heresias e apostasias. Espero que você tenha sido iluminado. Seus olhos agora estão abertos. Não voltem a dormir. Mas lembrem-se disso. Não se concentre apenas nesses homens. Alguns deles não serão salvos. Alguns deles se perderão.
Eles já entristeceram o Espírito de Deus. Apenas poucos serão salvos. Assim como foi em Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2, apenas alguns. E é por isso que falo sobre isso na esperança de salvar um ou dois pela graça de Deus. É isso. Mas o verdadeiro foco deve estar nas pessoas lá fora. Não deixem nenhum homem lhe dizer, porque você não está na conferência, vocês são uma ramificação do diabo. Você está seguindo a verdade. Esse é o caminho que a Bíblia e o Espírito de Profecia dizem. As pessoas vão dizer agora, para tentar destruir esta mensagem, ele está chamando as pessoas para fora da igreja. Deixe-me registrar mais uma vez. Eu nunca disse a ninguém para sair das igrejas organizadas adventistas do sétimo dia. Nunca. Nem por palavra, nem impressas por escrito. O que eu sempre disse, deixem a apostasia. O que eu sempre disse, apoiem e defendam a verdade. Portanto, se você encontrar uma igreja adventista do sétimo dia local, na organização da conferência onde a liderança está vivendo e apresentando a verdade presente, apoiem-a com a sua presença e com os seus fundos, o dízimo e a oferta do dinheiro de Deus. Se você não conseguir encontrar, então, se você puder encontrar um corpo da igreja local que não esteja com a IASD ou igrejas organizadas, mas a liderança seja fiel a Deus pela Bíblia e o Espírito de Profecia, apoie-a com a sua presença, com os dízimos e ofertas de Deus. Mas deixem-me acrescentar que, se você vir uma igreja adventista local com a conferência e a liderança, não as pessoas, a liderança estiver promovendo apostasias em suas vidas, adultério, roubando, falsas doutrinas em suas vidas, no púlpito, não as apoie. Não faça isso com a sua presença e com o dinheiro de Deus. Você será responsabilizado. E da mesma forma, se houver uma igreja local que não esteja com a conferência adventista do sétimo dia e o pastor e o presbítero, a liderança estiver promovendo apostasia, adultério, mentira e roubando dinheiro, roubando as pessoas, seu caráter tem sido sólido. Não apoie aquela igreja local, porque muitos são independentes por segundas intenções para apoiar a apostasia. Não apoiem com sua presença nem com o dinheiro de Deus. Levantem-se e brilhem. O protesto continua. O Senhor está vindo. Que possamos ser encontrados fiéis, chorando entre a varanda e o altar. Salve seu povo, ó Senhor.